Bom, então hoje nós vamos fazer a lista 1 de noção de conjunto. Eu sou a Gabriela Fiori e vou resolver os exercícios com vocês. Exercício 1. Uma escola de ensino médio tem 250 alunos, sendo que estão matriculados na primeira, na segunda ou terceira série. 32% dos alunos são homens e 40% dos alunos estão na primeira série. 20% dos alunos matriculados estão na terceira série, sendo 10 alunos homens. Dentre os alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens. A tabela abaixo pode ser preenchida com as informações dadas. Bom, aí tem aqui uma comparação de número de homens e mulheres e valor total de alunos. O valor de A é bom, então a gente está pedindo o valor do número de mulheres da primeira série. Como que a gente vai organizar isso, né? Ele faz os dados com porcentagem e tudo mais. Então, primeiro a gente tem que a gente tem que organizar as nossas informações. Então, vamos lá. O que o exercício nos diz? Ele nos diz que 32% dos alunos do 250, então a gente tem que 32% dos 200. Ai, hoje eu tô ilegível, né? 250 alunos são homens. 40% destes 32% estão... Opa, esse negócio ficou feio, né? Vamos parar aqui. 40% destes 32% estão na primeira série. Na segunda série, o número de mulheres e de homens são iguais. E 20% dos alunos, então é 20% de 250, estão na segunda série, na terceira série. E 10 deles são homens. O que a gente pode fazer, né? Vamos ver. Bom, o que o enunciado pede? Ele pede que a gente encontre o A. E ele também informa pra gente, né, que a soma de mulheres em cada série dá o número total de mulheres. Então, a gente pode formar uma equaçãozinha, né? A gente sabe que A é o que a gente quer encontrar, mais B, que a gente pode encontrar, mais C, que a gente também consegue encontrar, é igual ao número total de mulheres. Como que a gente vai achar isso? O que ele fala pra gente, né? Que 32% dos alunos são homens. Então, é só a gente encontrar o número de homens e subtrair do valor total, né? Então, aqui a gente faz uma típica regrinha de 3. A gente tem que 250 equivale, né? É o que vale aos nossos 100% de alunos. Nós sabemos que 32% destes 250 alunos são homens. Então, a gente acha que 32% de 250 é igual a 80. Então, existem 80 alunos homens em toda a escola. Sendo eles 80 alunos homens, a gente tem 170 mulheres, porque 250 menos 80 vai dar 170. Então, vamos ver o que a gente descobriu. A gente descobriu que 32% dos alunos são homens, né? Então, a gente tem 80 homens e a gente tem esses outros dados para trabalhar. Vamos ver o que a gente pode, qual que mais a gente pode fazer com essa informação, né? Bom, a gente sabe que 20% dos alunos estão na terceira série e 10% deles são homens. Então, o que a gente faz? A gente acha quantos alunos estão na terceira série. A gente faz de novo a regra de 3. A gente tem que 250, seria o nosso 100%, a gente tem 20% e a gente não sabe quanto é. Fazendo essa conta aqui, é só fazer assim. Vai ter 250 vezes 2, vezes 20, perdão, igual a 100x. E isso, ou 100y, perdão, e isso vai dar 50 alunos. Então, a gente sabe que na terceira série tem 50 alunos e que desses 50, 10 são mulheres. Ou 10 são homens, desculpa. Então, a gente sabe que na terceira série, 10 deles são homens, né? Falei mulher, mas eu falei errado. 10 deles são homens. Então, a gente faz 50 alunos menos 10 homens e a gente encontra o número de mulheres. Então, a gente tem que 50 menos 10, 40 mulheres. Então, a gente sabe que na terceira série tem 40 mulheres. Então, o que a gente encontrou hoje de informação? A gente encontrou que a gente tem um número total de 80 homens e que na terceira série se tem 40 mulheres. Só que na nossa equação, que é alunos da primeira série, mulheres, mais alunos da segunda série, mulheres, mais alunos da terceira série, mulheres, igual ao número total de mulheres, a gente só tem duas informações. A gente precisa ainda achar o B, que é o número de mulheres na segunda série. Então, a gente sabe que 40% dos homens estão na terceira série, correto? Então, a gente tem que uma terceira regra de 3, a gente vai fazer infinitas regras de 3 nesse exercício. Então, a gente tem que 80 é o nosso novo número total, porque a gente quer encontrar o número de homens, esse é o número total de homens.
Então, 80 é equivalente a 100%. Isso aqui é 40%, faltou a porcentagemzinha aqui do lado para ninguém confundir nada, né? Isso aqui é em porcentagem. E aí, fazendo a regra de 3, a gente tem que... a gente faz 80 vezes 40, que dá 3.200, dividido por 100, nós temos 32 homens na primeira série. Ah, Gabriela, mas o que eu vou fazer com esse dado? A gente sabendo que a gente tem 80 homens no total e que a gente tem 32 homens na primeira série e 10 na terceira série, a gente consegue achar o número de homens que existem na segunda série e eles são iguais ao número de mulheres, encontrando o nosso C, que é o que a gente precisava achar, para o nosso B, perdão, né, que a gente tem o A. Opa! Nós temos o A mais B mais C igual a total. O total a gente já sabe que é 170. O total a gente já sabe que é 170. O C são 40 mulheres. E o B é igual ao número de homens que tem na segunda série. Então, a gente vai fazer 32 mais 10 menos 80. Porque assim a gente vai... Isso aqui, eu fiz aqui a equação, né? 80 é igual a 32 mais 10 mais... Aqui é um mais, galera. Mais os homens... Isso aqui é homens na segunda série. Mais ou menos na segunda série, isso aqui vai me dar o número de alunos que tem na segunda série, que é igual ao número de mulheres. Assim, a gente consegue resolver a nossa equação de 3 incógnitas, porque a gente já achou das incógnitas. Então, a gente tem que, na primeira série, o que a gente quer descobrir, na segunda série tem 40 mulheres, na terceira série tem 38, e no total nós temos 170 mulheres. Então, voltando para o exercício, nós temos que A, que é o valor que ele quer descobrir, que ele inclusive dá esse valor total aqui, viu? Se tiver na dúvida se isso é verdade, o exercício te dá essa informação. Então, a gente tem que A mais 40 mais 38 é igual a 170. Então, se a gente usar o princípio da equação, a gente 40 mais 38 é 78, passamos ele para o outro lado, 170 menos 78 dá 92. Alternativa C de camelo ou de camelô. Bom, vamos para o exercício 2. Um estudo realizado com 100 indivíduos que abastecem seu carro uma vez por semana em um dos postos X, Y ou Z mostrou que 45 preferem X a Y e Y a Z, 25 preferem Y a Z e Z a X e 30 preferem Z a Y e Y a Z. Se um dos postos encerrar suas atividades e os 100 consumidores continuarem se orientando pelas preferências descritas, é possível afirmar que a liderança de preferência nunca vamos lipar, nunca pertencerá a. Então, o que a gente tem que ver? Vamos lá. Essa questão aqui ela é mais português do que outra coisa. O que ele diz? O que significa X, A, Y, Y, A, Z? O que significa que entre X e Y, tantas pessoas preferem o posto tal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar. Quais são as disputas possíveis que a gente tem? O consumidor pode ficar entre X e Y, entre Y e Z e entre X e Z. Então, vamos lá. Se um consumidor tiver que escolher entre X e Y, ele vai 45 deles vão escolher X e 30 deles vão escolher Y. Se um consumidor tiver que decidir entre Y e Z, 70 deles, que aqui é 45, tá aqui é 0, sobe 1. 70 deles vão escolher Y e 30 deles vão escolher Z. E entre X e Z, os 25 consumidores escolherão Z e não escolherão em nenhuma disputa entre Z e X, eles vão escolher X. Então aqui, na verdade, é mais uma análise de dados que a gente vai ter que fazer. Vamos supor, quem que tá na liderança? Quem tá na liderança? Claramente é o Y, né? O Y é o posto que as pessoas mais preferem ir. Então, vamos falar, se eu tirar o Y da liderança, né? Vamos falar que o posto Y fechou por algum motivo, não temos mais o Y. Quando a gente vai olhar a preferência que a gente tem da disputa entre X e Z, o Z tem mais preferência que o X. As pessoas a gente não tem esse dado que as pessoas escolhem Z a X, né? E mesmo se escolherem, a gente sempre vai ter um valor aqui, vamos chamar de um valor F. Z sempre vai ser 25 mais F, né? Tipo assim, 25, esse valor aqui sempre vai ser maior do que o valor de X. Então, numa disputa entre Z e X, Z ganha. Então, a gente já sabe que a preferência em algum momento vai ser dada por Z, né?
Agora, vamos supor que o Z seja o posto que suma, né? Vamos lá. Z é o posto que sumiu. Não temos mais o Z. O Y continua ganhando. Porque se não tiver o Z, as pessoas, mesmo numa disputa YZ, os consumidores continuam indo no Y. O Z nunca foi uma disputa em que ele ganhava. As pessoas, na sua maioria, vão para o Y. Então, o Y já está na liderança. Então, em nenhum dos casos, né, se a gente tirar o X, enfim, o Y vai ganhar. Em nenhum dos casos, o posto X vai ser o posto escolhido. Então, vamos lá. É possível afirmar que a liderança de preferência nunca pertencerá a X, porque o X é o que tem menos pessoas preferindo. Exercício 3. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam a página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 40, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum, C1 e C3 terão 6 páginas em comum, C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que para a montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão igual a... Bom, então o que a gente precisa fazer? Aqui ele informou a gente que algumas páginas estão em comum, então as páginas vão ser repetidas. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos escolher um dos catálogos pra gente, vamos marcar ele como ele que vai ter os originais. Então, eu decidi marcar, por, enfim, voz da minha cabeça, que o C1 vai ser o que vai ter os originais e o resto que tiver páginas iguais a ele vão ser o que usar a cópia. Então, vamos lá. C1 vai ter 50 páginas originais, então ele vai ter que comprar 50 páginas originais. Porém, C2 tem 10 páginas iguais às de C1, então ele vai ter 35 páginas originais e 10 cópias de C1. C3 tem 6 de suas páginas iguais às de C1. Então, ele vai ter 34 páginas originais e 6 em C1. Da onde eu tirei esses valores? Você fala, ah, Gabi, de onde você tirou isso? O exercício fala pra gente que C2 tem 45 páginas. Meu Deus, hoje estou com uma coordenação motora jamais vista. 45 páginas. E esse aqui tem 40. Tudo que eu fiz foi subtrair, né? Eu tirei 10 páginas daqui e 6 páginas aqui. Nossa, que eu pareço 16, né? Chegar alguém a falar. Que 16 aí, professora? Opa, peguei o botão errado. Aqui é 10, são 10 aqui. Então é só subtrair, viu? Foi essa operação que eu fiz. Eu peguei o número total de páginas e subtraí o número de cópias. Só que tem um porém. Existe páginas de C2 e C3 que são iguais também. E aí você fala, bom, e aí o que acontece? C2 e C3 tem 5 páginas em comum. Só que dessas 5 páginas, 4 estão em C1. O que é, aqui é o pulo do gato. The jump of the cat. Essas 4 páginas em comum em C1 já estão sendo contadas aqui. Vocês conseguem perceber? Todas as páginas, tem 10, ele não falou que as 10 cópias de página de C1, tipo, as páginas que C2 tem em comum com C1, são exclusivamente páginas em comum com C1. Em nenhum momento ele falou isso. Então, dessas páginas em comum com C1, 4 dessas páginas também estão em C3. Então, e assim como em C3, das 6 páginas que ele compartilha com C1, 4 estão em C1. Dessas 6. Então, o que acontece? Só tem uma página, né? Que é 5 menos as 4 que a gente já está contando. Porque esses 4 aqui já estão sendo contados em 10 cópias em 6. Então, a gente vai fazer 5 menos 4 vai dar uma página, que é a única página que é em comum entre esses dois. E aí, de novo, vamos decidir qual que vai ser o original. Então, o C2 vai ser o original, o meu C3 vai ser a cópia. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, C1 com 50 originais, porque pra mim, eu decidi, né, Gabriela decidiu que a original vai ser C1. C2 tem 10 das páginas iguais a C1, então ele tem 35 originais, 10 cópias de C1. C3 tem 10 de suas páginas em C1, então ele tem 33 páginas em originais, 6 cópias em C1 e uma cópia em C2. Então, o que é essa cópia em C2? Foi o que eu falei, são os elementos que estão apenas em C1 e em C2,
que C2 vai ser o original. Então, a gente vai ter só uma cópia dessa página de C2. Então, o que o exercício pede? Ele pergunta quantas vão ser as páginas originais. Quantas páginas originais? Então, vamos ver. Páginas originais. Então, a gente vai ter as 50 de C1, que a gente conversou, que eu falei que vão ser os meus originais. Eu vou tirar cópias de C1. 45 menos 10, que são as páginas. Então, aqui tem C1. Aqui a gente tem C2. E aqui a gente tem C3. Opa! C3. Peguei a borrachada. Deixa eu arrumar esse C3 aqui para ficar ligeiro. C3. Então, beleza. Essas 10 páginas estão em C1, como a gente já conversou. Essas 6 páginas estão em C1, como a gente já conversou. E essa uma página está em C2, que foi o que nós conversamos. C2 vai ser o meu original em relação a essa uma página que C3 vai tirar cópia. Então, nós temos 50 mais 35, que é 45 menos 10, mais 33, que é 40 menos 7, né? Menos 6 menos 1. Isso dá um total de 118 páginas originais, que é o que ele quer. E 118 páginas originais nos dá a alternativa C de camelódromo, já que eu já falei camelo e camelô. Bom, esse aqui é um texto para a questão 4 e 5. Então, quando aparecem esses textos, é muito importante a gente anotar os dados, viu? E voltar para o exercício durante a prova, assim, tem alguma coisa para marcar, porque como ele é para duas questões, a gente vai precisar ficar indo e voltando, né? Então, vamos lá. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, realizou em parceria com a ONU uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo sido ouvidas 31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e escrever, 74%, que apenas 15,1% vive de esmolas e que entre os moradores de rua que ingressaram no ensino superior, 0,7% se diplomou. Os outros dados das pesquisas são apresentados nos dados abaixo. Então, vamos lá. Alcoolismo, por que vive na rua? Alcoolismo de drogas, desemprego, problemas familiares, perda de moradia, decepção amorosa. E você aí achando que tá sofrendo que o crush não te respondeu, né? Escolaridade. Superior completo ou incompleto, 1,4%. Médio completo ou incompleto, 7%. Fundamental completo ou incompleto, 58,7%. E nunca estudaram, 15,1%. Bom, vamos ficar com esses dados meio anotadinhos aí, né? Vamos lá para o exercício 4. As informações apresentadas no texto são suficientes para concluir. As pessoas que vivem na rua de esmola são aquelas que não estudaram? Não tem como a gente saber. O texto não é suficiente porque ele não faz esse cruzamento de informações. Não faz. As pessoas que vivem na rua e cursaram o ensino fundamental completo ou incompleto são aquelas que sabem ler e escrever? Não sabemos também. Não tem esse cruzamento de informação, né? E mesmo assim, não tem como a gente colocar isso, porque as pessoas que não cursaram podem saber ler e escrever também. Vamos lembrar que a educação formal não é porque uma pessoa nunca teve ensino fundamental, que ela não sabe ler e escrever, né? Existem pessoas que declaram mais de um motivo para estar vivendo na rua, vamos deixar esse aí. Mais da metade das pessoas que vivem na rua e que ingressaram no ensino superior se diplomou, não é mais da metade, porque está escrito no texto que só 0,7% das pessoas que vivem na rua, né, das pessoas que fizeram o ensino superior, são diplomadas. 0,7% não é metade, metade é 50%. As pessoas que declararam desemprego como motivo para viver na rua também declaram decepção amorosa. A gente não tem esse cruzamento de dados. O que a gente tem é aqui. O que a nossa alternativa diz? Nossa alternativa diz que existe mais, que as pessoas elas adicionaram mais de um motivo para estar na rua. E aí, se a gente somar todas as nossas porcentagens, a gente vai ter 132%. Por que a gente vai ter 132%? Por que não 100%? Porque, teoricamente, isso aqui teria que somar 100%, né? Se cada uma das pessoas tivesse assinalado apenas uma das alternativas. Uma pessoa pode estar na rua porque ela tem alcoolismo e problemas com drogas, ou enfim, e está desempregada, ou ela pode ter alcoolismo, ter problemas familiares, ou ela pode ter problemas familiares e perda de moradia, ou ela pode ter problemas familiares, decepção amorosa e perda de moradia. Ele não dá um dado pra gente de, tipo assim, quantas dessas pessoas está desempregada e é alcoólatra, entendeu? Ou quantas pessoas perderam família e tem perda de moradia. Mas a gente sabe que isso é possível porque essa soma de 100, não tem como você ter feito uma pesquisa que dê mais de 100% se cada pessoa colocou apenas uma opção. Então, isso aqui prova pra gente que a alternativa correta é a alternativa C, de Camelódromo de São Paulo, porque a gente já perdi o número de palavras que existem com C. Vamos lá.
esse exercício tem a ver com o que eu falei sobre duas opções, enfim. Vamos lá. No universo pesquisado, considere que P seja o conjunto de pessoas que vivem na rua por motivos de alcoolismo e drogas, e que Q seja o conjunto cujo motivo de viverem na rua é a decepção amorosa. Escolhendo seu acaso uma pessoa no grupo pesquisado, supondo que seja igual a 40% da probabilidade de que essa pessoa faça parte do conjunto P ou conjunto Q, então a probabilidade que ela faça parte da intersecção de P e Q é igual a. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? 40% pode estar em P ou Q, mas qual que é o total dos dois conjuntos? A gente tem que alcoolismo barra drogas tem 36% e decepção amorosa tem 16%. Então, na real, a gente tem um espaço amostral de 52%, correto? Desses 42%, 40 desses, vamos falar que, tipo, existe, tipo, um grupo aqui que vai do 1% até os 52%, tá? Essas são as opções. Dessas opções, 40 delas, né? Porque não é 40% de 52%, tá? É 40. 40 desses 52 podem estar em P ou em Q. E o que ele quer descobrir? Qual que está nos dois? Qual que pode estar nos dois? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente vai fazer 52%, que é o total de P com Q. E a gente sabe que desses 52, 40 dos 1, 2, 3, até 52 podem ser de um ou outro, não pode ser dos dois juntos. O que pode ser dos dois juntos? O que restar de porcentagem, que é 12%. 12% nos dá a alternativa A de acelerômetro, que é um item da física. É isso. Estou bem sem atividade hoje, galera. Vamos ficar com essas palavras aleatórias. Vamos lá. Se A é igual a x pertencente a N, sendo x divisor de 60, e B é x pertencente a N, com x sendo maior ou igual a 1, ou menor ou igual a 5, então o número de elementos do conjunto das partes A intersecção de B é um número. Vamos lá. Quais são os números do conjunto B que satisfazem A, né? Porque o conjunto B ele vai de 1 até 5. Quais desses números são divisíveis por 60? Bom, então a gente sabe que 1, 2, 3, 4 e 5 são divisíveis por 60, né? Quando a gente faz 60 dividido por qualquer um desses números, a gente tem um número inteiro. Então, eles são divisíveis por 60. E aí, para a gente achar o número de elementos da intersecção dos conjuntos, a gente faz 2 elevado a 5, porque são 5 possibilidades. 1, 2, 4, 5. Você fala, Gabi, mas por que é 2 elevado a n, né? Do princípio fundamental da contagem, a gente tem como criar 2 na n subconjuntos. Por quê? Esses elementos podem ou não estar parte desse novo conjunto. Então, a gente tem duas possibilidades para cada um dos elementos. Então, a partir do princípio fundamental da contagem, se eu tenho um elemento que ele pode ou não estar dentro desse novo subconjunto, ele vai estar aparecendo duas vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 elevado a 5, né? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 nos dá 32. E é isso que ele quer saber. O número de elementos do conjunto das partes A intersecção de B é um número, como a gente já conversou, o número podendo ou não estar dentro desse novo subconjunto, a gente tem 2 na quinta de possibilidades, então são os elementos que a gente vai ter, e o número de elementos do conjunto é 32. 32 é múltiplo de 4 e menor que 48. Então a alternativa é, de novo, a de acelera o coração. Hoje é dia de Ivete. Nossa, preciso me matar quando verem que eu tô cantando a viola. Bom, e vamos para o último exercício da nossa lista. Num grupo de estudantes, 80% dos estudantes estudam inglês, 40% estudam francês e 10% não estudam nenhuma dessas línguas. Nesse grupo, a porcentagem de alunos que estudam ambas as línguas é. Então, vamos lá. Na nossa porcentagem total, a gente tem 80 mais 40 mais 10, que vai dar 130% de alunos, né? Como a gente tinha conversado anteriormente, quando a gente tem uma porcentagem que dá mais de 5%, é porque existe uma parcela dessas pessoas que optam por mais de duas alternativas. O que a gente sabe? Que não tem como ser 3 alternativas, porque uma alternativa é que não estudam. Então não tem como uma pessoa fazer inglês e também não estudar. Então a gente está entre inglês e francês, que é exatamente o que o enunciado quer.
Então, o que a gente faz? A gente faz 130 menos 100, que dá os nossos 30%. O que são esses 30 a mais que a gente tem aqui? São pessoas que optaram por duas opções, né? E aí você pode falar, mas por que a gente não vê, por que não está excluso que não estudam, né? Aí, de novo, foi o que eu falei, porque não tem como uma pessoa que não estuda, estudar, colocar que estudou alguma dessas línguas, porque ela já colocou que ela não estuda. Então, a nossa alternativa certa é a alternativa E, de escola.